Olá turma, vamos à continuação do vídeo 1 da semana 2 da APNP de Matemática 1 do ciclo 1, módulo 2 do IFRS Campus Rio Grande. Aqui quem não fala é a professora Débora Bastos. Agora vamos fazer o exercício 2, mas já no método do diagrama de Venn. Primeiro vamos analisar os conjuntos. U é igual a B, F, G, H, J, K, Q, W, X, Y e Z. A é igual a F, J, K, W, X, Y e Z. B é igual a B, Q, X, Y e Z. E C é igual a J, X e Y. Vamos analisar os elementos em comum? Primeiro, se existe elementos em comum aos três. Sim, X e Y. Já o elemento J é comum a A e a C, o que faz C estar contido em A. Isso muda o diagrama padrão. Não será igual ao anterior. Teremos que fazer C estar contido em A. Assim montamos o diagrama. Notamos que Z é um elemento comum a B e a A, mas não a C. Ele deve estar aqui. J pertence a C, mas não pertence a B. Então J deve estar aqui. FK, W só pertencem ao conjunto A. Os elementos B e Q só pertencem a B, não pertencem a A nem a C. Então devem estar aqui. Os elementos H e G não pertencem nem a A, nem a B, nem a C. Então pertence à região A união B união C barra. Vamos ao item A. Universo sem A, também conhecido como A barra. Então, vamos apagar. Eu risco de branco os elementos de A. Tudo que sobrar é elemento de A barra. B, Q é H e G. Então essa é a resposta final. A é igual a B, Q, H e G. Agora vamos ao item B. Universo sem B, ou B barra. Ou ainda complementar de B em relação ao universo. Mais fácil B barra. Novamente vamos apagar os elementos de B. Tudo que sobrar será elemento do seu complementar. Apagando, apagando. O que sobra? F, G, H, J, K e W. Então a resposta final para B barra é igual a F, G, H, J, K e W. Agora vamos para o item C. Universo sem C, ou C barra. Novamente vamos apagar os elementos de C. Todos. Vamos apagando. Tudo que sobrar é elemento de C barra. Então sobraram B, F, G, H, K, Q, W e Z. Esta é a resposta final para C barra. C barra é igual a B, F, G, H, K, Q, W e Z. Agora o item D. A. Sem C, como C está contido em A, também podemos dizer que é um complementar. Complementar de C em relação a A. De A tiramos os elementos de C. Para facilitar a visualização, apagaremos os elementos de C. Os que sobrarem dentro de A pertencem ao complementar. São os elementos F, K, W e Z. Então a resposta final para complementar de C em relação a A é igual a F, K, W e Z. Agora vamos resolver o exercício 3, que é parecido com os anteriores, então vamos resolvê-lo de uma maneira um pouco diferente. Parecida com o método de riscar, mas vamos visualizar os elementos de uma maneira mais organizada. Então, exercício 3, considere os conjuntos. Universo igual a X pertencente aos inteiros tal que X é maior ou igual a menos 1 e X é menor que 8. Conjunto A é igual a menos 1, 0, 2 e 3. E o conjunto B é igual a 1, 2, 3, 5 e 7. Vamos calcular alguns conjuntos complementares. Item A. Vamos calcular A barra. Lembrando que nada mais é que o universo sem o conjunto A. A diferença do primeiro método é que vamos espaçar os elementos de maneira que os elementos comuns fiquem alinhados verticalmente. E se um conjunto não tem aquele elemento, deixamos apenas o espaço. Isso é bem fácil de fazer no papel. Até acho mais fácil fazer no papel que digitar. Isso facilita determinar os elementos em comum, os elementos que devem ser retirados, ou os elementos que sobram. Observe, claro, o universo tem todos os elementos, então escrevemos sem espaço. E por enumeração. Universo é igual a menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O A embaixo tem o menos 1, o 0, então alinhamos com os de cima. Mas o conjunto A não tem o 1, por exemplo, então deixamos um espaço. Depois o 2 e o 3. Universo sem A vamos riscar o menos 1 e o 0. Assim como o 2 e o 3. O que sobra? O 1. E o 4 em diante. O 4. O 5. O 6. E o 7. Então a resposta final para a barra é igual a 1, 4, 5, 6 e 7.
Item B. Vamos calcular B barra. Universo sem B. Mesmo método. Elementos do universo em cima. Elementos de B alinhados abaixo. Vamos riscar o que for de B no conjunto universo. Riscamos 1, 2 e 3. Depois riscamos o 5. E por último riscamos o 7. O que sobrou? O -1. O 0. O 4. E o 6. Resposta final de B barra é igual a -1, 0, 4 e 6. Agora o item C é um pouco diferente. É a união de A barra com B barra. Mas já determinamos estes conjuntos. Logo vamos aproveitar os resultados anteriores. Se não tivéssemos feito antes, faríamos agora. Também alinhamos os elementos. Agora unimos os conjuntos. A barra união B barra é igual a -1, 0, 1, 4, 5, 6 e 7. Claro que na resposta final não precisamos deixar espaço. Só faz parte do método. Então a resposta final para a barra união B barra é igual a -1, 0, 1, 4, 5, 6 e 7. E o último item. Item D. Vamos determinar a inter B barra. Já conhecemos os conjuntos envolvidos. Vamos copiar o que já foi feito. Depois, alinhar os elementos. E agora perceber o que eles têm em comum. Como estão alinhados, é a parte mais fácil. Então os únicos elementos presentes nos dois conjuntos é o -1 e o 0. O 2 e o 3 só são de A. E o 4 e o 6 são elementos apenas de B barra. A resposta final para a inter B barra é igual a -1 e 0. Este está acabado. Agora o exercício 4 se refere aos problemas envolvendo dois conjuntos. Mudaremos totalmente de estilo. Exercício 4. Primeiro a leitura. Uma pesquisa feita pelo Moodle com alunos de uma turma na modalidade remota foi feita para observar como os alunos têm se distraído durante a quarentena, para manter sua saúde mental. Verificou-se que 15 alunos apenas jogam Among Us, 25 alunos gostam de ler no seu tempo livre, 7 alunos jogam Among Us e gostam de ler no seu tempo livre, 10 alunos não responderam à pesquisa. Nestas condições responda: A. Quantos alunos jogam Among Us? B. Quantos alunos apenas gostam de ler no seu tempo livre? C. Quantos alunos possui a turma? Dessa leitura vamos definir dois conjuntos no universo. A. O conjunto dos alunos que jogam Among Us. E B. O conjunto dos alunos que gostam de ler. Antes de prosseguir vamos olhar o diagrama e lembrar do significado de cada região. Região 1. Esta região de fora é a região que não pertence a A nem a B. É o complementar de A união B em relação ao universo. São elementos do universo que não pertencem a A nem a B. Região 2. Esta região é referente aos elementos exclusivos de A. Os que pertencem a A e não a B, pertencem a A sem B. Região 3. Aqui é a região comum aos dois conjuntos. Então sabemos que a região de A intersecção B, ou só A inter B. Agora a última região. Região 4. Esta é a região dos elementos que só pertencem a B e não a A. É a região do B sem A. Vamos apagar tudo isso que era só para lembrar. Agora vamos trabalhar na interpretação matemática das frases do problema. 15 alunos apenas jogam Among Us. E esse apenas é muito importante, pois está dizendo que estes 15 elementos são exclusivos de A. Pertencem só ao conjunto A. Então temos e podemos colocar este número aqui. Na região 2. Observem que agora não colocamos um ponto precedendo o número. Isto porque o número não é elemento e sim cardinal desta região. 25 alunos gostam de ler no seu tempo livre. Atenção! Não está dito que 25 alunos gostam apenas de ler. Logo estes 25 alunos representam o cardinal do conjunto B, ou seja, o número de elementos de B. Ainda não podemos colocar essa informação no diagrama, pois o conjunto B está dividido em duas regiões. É a soma destas duas regiões que tem que ser 25. Então por enquanto vou deixar esse número aqui. 7 alunos jogam Among Us e gostam de ler no seu tempo livre. Atenção para o EE. Isto significa que são alunos que pertencem aos dois conjuntos. Logo pertencem a A inter B. Então podemos e devemos colocar este número aqui. Na região 3. 10 alunos não responderam à pesquisa. Isto significa que não podemos considerar que eles estão em A, nem em B. Não temos como saber. Então para a análise dos dados é como se eles não tivessem nestes conjuntos. Então podemos colocar eles aqui, na região 1, na região do complementar da união. Antes de analisar as perguntas, podemos e devemos terminar de preencher o diagrama, pois a partir dele saberemos responder a qualquer questão.
Na verdade, só falta a região referente aos elementos exclusivos de B. No nosso problema significa os alunos que gostam de ler, mas não jogam Among Us. Como sabemos, o número de elementos da intersecção é só subtrair. Então 25 menos 7 é igual a 18, e ao número que colocamos aqui. Pronto. Agora vamos às perguntas. Item A. Quantos alunos jogam Among Us? Basta somar os elementos que estão dentro da linha de A. 15 mais 7 é igual a 22. Cardinal de A é igual a 22. Resposta: 22 alunos da turma que responderam à pesquisa jogam Among Us. Assim a resposta fica bem correta, pois só podemos afirmar sobre alunos que participaram da enquete. Tem aqueles que não responderam. Item B. Quantos alunos apenas gostam de ler no seu tempo livre? Atenção no apenas. Isso significa que são os elementos exclusivos de B. Então é só olhar no diagrama. São 18. Resposta: 18 alunos da turma que responderam à pesquisa apenas gostam de ler no seu tempo livre. Última pergunta. Item C. Quantos alunos possui a turma? Se refere ao cardinal do universo, o número de elementos de todas as regiões. Basta somar 15 mais 7 mais 18 mais 10, que é igual a 50 alunos. Resposta: a turma tem 50 alunos. Ao preencher o diagrama poderíamos já ter escrito essa informação. E agora só copiar o resultado. Comente com as suas dúvidas e opiniões. Se eu fosse gravar o vídeo com minha própria voz, não a da Francisca, o vídeo ficaria mais longo e com chiado. O que acham? Se inscreva no canal, dê like. Obrigada por assistir os vídeos. Até a próxima!